11h07, bom dia, começando mais uma edição do programa ZR News, da ZR com assessoria de comunicação, esse canal fantástico, Santa Cecília FM 107,7, é sempre de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, comigo, Zé Torquato. Participe conosco, aliás, você vai saber os canais e de que forma você pode interagir conosco aqui no programa ZR News, que já está no nosso canal do YouTube, o programa ZR News, e também na nossa fanpage no Facebook, além do aplicativo da Santa Cecília FM. Bom dia, Thiago Paes. Bom dia para você, Zé Torquato, aqui nos ouve, nos assiste no programa ZR News. O WhatsApp é o 13-99797-1077, 13-99797-1077. Perfeito, Thiago Paes, eu digo aqui, The Voice da Santa Cecília, contribuindo com a gente. E também a produção do nosso projeto ao ar. Vamos às nossas convidadas de hoje. Que time é esse, hein? Começando pela executiva de comunicação, jornalista Cândice Laterza. Tudo bem, Cândice? Bom dia. Tudo bem, Zé. Bom dia, obrigado pelo convite. Adorei a bancada de hoje, tá? Só uma vez. Você foi escalada aí. Não é Dia Internacional da Mulher, mas Nossa, estamos dominando, né? Não, vocês sabem, aqui, todo mundo que acompanha a arte, está vendo na internet, já está reconhecendo as nossas convidadas, mas o Dia Internacional da Mulher, que a Cândice comandou aqui, foi uma das maiores audiências do ano, talvez o programa de maior acesso. Então vocês estão com toda a força sempre, não é novidade, né? Muita gente insiste em não saber, mas o poder das mulheres é incomensurável. Bom, vou falar com minha querida amiga, ela que é RP, com MBA em Marketing, diretora executiva e criativa da Decovas Eventos, Propósito, Marcas e Propósito, não é? Denise Covas Borges. Tudo bem, Denise? Tudo bem, Zé. Obrigada aí pelo convite, mais uma vez, todo esse espaço aí para a gente poder divulgar os vários projetos, pois né? Hoje, saindo um pouquinho da pauta que normalmente eu atuo, né? Para colaborar aí nessa pauta muito importante que tem que estar aí nas mesas, né, de reuniões das organizações, e que é a pauta da diversidade etária. Perfeito. Né? Denise, até, por exemplo, nós temos aqui uma pegada muito forte do Porto, como vocês sabem, a parte política também faz todo sentido trazer os deputados, prefeitos aqui para dialogarem com a população, mas esse tipo de recorte, por exemplo, semana passada, exatamente na terça-feira, nós falamos do advento da inteligência artificial, então nós estamos muito firmes nessa pauta, vai ser só a primeira de muitas vezes que nós vamos conversar. Que tá bom, certo? É isso aí. E daqui a pouco eu vou explicar porque elas estão aqui, a Denise já deu aí um spoiler, né? Mas aqui o currículo dela também é bem vasto, né? Luciana Corrêa, comunicadora por formação, educadora por paixão. A Luciana é especialista em longevidade, gerações, lifelong learning, e atua como consultora educadora corporativa, não é? Palestrante e curadora de conteúdo. Ela também é Chief Learning and Culture Officer da LSC. E elas estão aqui, porque junto com a Paula Covas, que está aqui também nos bastidores, estão fundando esse projeto magnífico que envolve realmente essas questões que nós já aqui demos um briefing. Deixa eu comentar a Luciana primeiro. Bom dia, Luciana. Bom dia, Zé. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite e pela oportunidade de a gente falar desse novo projeto que está muito interessante, está apaixonante, numa pauta que eu acho que é muito importante para a gente tratar, que é a questão da longevidade, das relações intergeracionais e do etarismo. Entanto que você está certa, Luciana, que geralmente nós temos dois temas aqui na pauta. Hoje não, é apenas o debate sobre essa questão que envolve a criação da rede Conecta Gerações. Denise, por favor, como é que surgiu essa ideia sua, da Luciana e da Paula também, que está aqui nos acompanhando nos bastidores? A Luciana veio de São Paulo, né? Veio uma das paulistanas que adotaram aqui a nossa cidade aí nesse período da pandemia, por uma questão de qualidade de vida, etc. E nesse conhecimento sobre a especialidade dela em longevidade, nós começamos a conversar, a Paula, eu e ela, fizemos aí uma amizade, começamos a conversar e pelo conhecimento que a gente foi adquirindo também com a Luciana, eu cuido mais da parte de marketing, de comunicação, né? A gente achou que essa pauta era uma pauta que tinha que estar junto com as pautas de diversidade de racial, de gênero, né? De orientação sexual, etnia e tal, de pessoas com deficiência, que isso já são pautas mais fortes nas organizações, mas a diversidade etária
ainda era uma pauta que está iniciando dentro das empresas, né? Então, hoje você tem diversas gerações dentro das empresas, você tem gente de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, então a humanização dessa relação é o nosso propósito maior, que é humanizar as relações intergeracionais, né? E aí a gente começou a perceber que também, no meu caso, por exemplo, eu não achava nada que me representasse, né? Porque eu tenho 61 anos, sou super atuante, você sabe, eu tenho diversos projetos aqui na cidade, continuo muito atuante, me sinto, para mim é absolutamente normal, não sinto nenhuma diferença em nada. E é isso que a gente quer, que as pessoas que atuam, as pessoas que estão... mas isso também não nos dá um carimbo de que eu tenho 60 ou tenho 50, então a gente aqui não precisa fazer nada e está tudo certo. Né? Então não é isso, pelo contrário, eu acho que tem uma questão que nós precisamos falar muito, que é isso que a Luciana pode explicar melhor. Primeiro, a gente não pode parar, né? Dos 20 até né, a hora que der, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre você vê os projetos que a gente faz aí, a gente está sempre atual, sempre buscando e tal, então acho que isso não pode parar, a gente tem que estudar sempre, tem que estar firme sempre para poder justamente ter esse diálogo, justamente estar antenada com as coisas, assim como o respeito, né, tem que haver sempre o respeito, graças a Deus, nós voltamos ao país na questão do respeito e da democracia, e a diversidade etária é uma diversidade mais democrática, porque ela independe de raça, de etnia, de gênero, porque se nós nos mantivermos vivos, todos vão envelhecer, independente de raça, de gênero, de tudo. Então, essa é a pauta mais democrática que nós temos, a diversidade mais democrática que nós temos. Então, a partir do momento que a gente passa a ter esse entendimento de que todos nós podemos continuar atuantes, desde que a gente se prepare, desde que a gente fique aí no mercado se atualizando e tudo isso, eu acho que essa pauta ela tem que começar a fazer parte, porque também não dá, do outro lado, as empresas acharem que porque fez 45 anos já não tem mais capacidade, não pode estar nas empresas, né? E, além disso, nos bancos escolares. Então, esse foi o motivo que a gente achou que era uma pauta que valia a pena a gente trabalhar. Então, a gente tem programas, palestras, uma série de coisas que a Luciana pode explicar melhor, para entrar nas empresas, instituições, entidades, universidades, escolas, porque isso é uma coisa que a gente quer fazer desde a escola, com palestras, com tudo, porque você tem que ir trazendo essa moçada já nesse entendimento, né? Cantes, deixa eu abrir para a Luciana, explicar dentro da diagnóstico dela de mercado, a questão do mundo corporativo, né, como é que tratar essa questão de etarismo, que é importantíssima, viu? Você já falou, de repente, estamos falando com todo mundo, né? O jovem falou, olha, tem um momento que você também vai ter que se preparar para a transição de carreira, vai ter que haver uma cultura, quer dizer, é um processo realmente que eu concordo com o diagnóstico de vocês. Está muito ainda incipiente. Essa pauta está muito incipiente, ainda ela tem uma relevância social, assim, indiscutível, porque a faixa etária da população com mais idade, ela é predominante, está acontecendo isso no mundo ocidental inteiro, e o mercado de trabalho não fica fora disso, né, Luciana? Não fica fora disso, Zé. E assim, o Brasil ainda se acha muito o país do futuro e o país dos jovens, né? Essa é uma crença que nós temos e que a gente ainda não deixou de ter. Embora a inversão da pirâmide etária do Brasil esteja em rápida mudança. Então, aquilo que a Europa levou 100 anos para envelhecer, a gente vai envelhecer em 30. A expectativa, e segundo pesquisa do IPEA, é que a gente chegue em 2060 com cerca de 45% da população economicamente ativa, composta por pessoas com mais de 50 anos. Então, 60%. Não, 2060, 45% das pessoas com mais de 45 anos, né? Então, você tem aí uma inversão muito grande. Você vai ter um número muito grande de pessoas mais maduras e um número menor de pessoas jovens, né? Então, essa questão
da idade, da longevidade, ela tem que começar a ser discutida na sociedade como um todo e dentro das organizações também. Hoje a gente vê que principalmente no mundo corporativo, né? E daí se a gente for olhar entre homens e mulheres, existem diferenças também, a pessoa por volta dos seus 40, 50 anos é considerada uma pessoa madura demais. E essa é uma discussão que a gente tem que trazer à baila. Por quê? Por que madura demais aos 40, 50 anos? Um pouquinho antes da gente entrar no ar, a gente estava discutindo, né? Como é que a gente pode imaginar hoje se a média de expectativa de vida da população, eu estou falando aí a média, onde você não pensa em cortes sociais, cortes econômicos, cortes regionais. A média da população brasileira, expectativa de vida de 77 anos, se você pegar em cortes regionais, cortes geográficos, cortes socioeconômicos, essa média vai subindo. Né? Então, a partir de regiões mais privilegiadas ou de posições socioeconômicas mais privilegiadas, a expectativa de vida é maior. Né? A gente já tem mais de 30 mil centenários no Brasil. São mais de 30 mil pessoas que passaram dos 100 anos. Então, se a gente vai viver mais, como é que a gente pode esperar achar idoso uma pessoa com a expectativa de viver 90 anos, idoso uma pessoa aos 50 anos? Então, quer dizer, é metade da vida a pessoa é idosa? Não existe porque isso. aumentou essa expectativa de vida, né? Então, você pega aí a década de 70, de 80, 60 anos. Você pegava uma pessoa de 60 anos, ela já se vestia com uma roupinha fechada, ela já era... 40, já era uma pessoa... nas fotos a gente vê isso. Não é? Os nossos avós e tudo isso já eram senhores, assim... E hoje não, já era. Já é. Porque se esperava viver a expectativa de vida era em torno de 70 anos, 65, 70 anos. Exato, então a pessoa já se colocava ali na reta final, já assumia aquele papel que vou durar mais 3 anos, 5 anos, e já ficava como velhinha. Agora hoje, se você tem 50 anos e tem uma expectativa de mais 30... Né? Se você pensar o que você fez nos seus 30 primeiros anos, você fez colegial, escola, faculdade, pós-graduação, teve vários empregos, vários trabalhos, se com 50 você tem mais 30, por que você não pode continuar nessa vida ativa? Claro, você vai ter algumas questões, né, mas por que parar? Né? E quanto mais eu vivo, mais eu preciso trabalhar, né? Porque as pessoas precisam trabalhar, você sabe, é difícil, né? Para as pessoas aposentarem, tudo isso. E não só a questão financeira, como ter o conhecimento, você estudar, você está sempre antenada, né? Nem que seja para você lidar com o teu neto, com as outras gerações, não precisa ser no ambiente de trabalho, né? Pode ser na tua vida, dia a dia. Por que não fazer uma faculdade? Hoje já tem, eu estava vendo, hoje acho que tem 600 mil pessoas com mais de 40 anos dentro nos bancos universitários. Aqui na Unisanta tem. Aliás, a Unisanta, vou dar um exemplo aqui, sem querer falar, não tem essa necessidade, mas é porque é um fato, e hoje, eu chegando com a minha irmã, a gente observou isso mais do que nunca, você sabe, eu conheço bastante aqui a família, já trabalhei e tudo, já sei que isso é uma prática deles. Mas é impressionante, você entra aqui no espaço da Unisanta, você já de cara percebe a diversidade de uma forma geral, seja de pessoas com deficiência, pessoas idosas, realmente idosas, né? Jovens, negros. Olha, a gente pega classe social distinta, aqui a diversidade é total, e isso a família Teixeira, por isso que eu digo, quando quem está na gestão tem esse pensamento, tudo flui mais facilmente, né? Então aqui, por exemplo, é um exemplo bem concreto dessa diversidade geral. Perfeito. Candice, aí já vou avançar um pouquinho, agora é só essa introdução, para vocês de repente fazendo as considerações iniciais, depois eu só vou jogar algumas iscas, vou deixar vocês num debate mais aberto e mais livre. Por quê? Porque a mulher ela tem ainda um ônus muito maior. Ainda maior. Né? Ainda maior. Eu digo assim, porque desde muito cedo ela já ascendeu para postos executivos em comunicação de grandes empresas. Então ela via disso, mesmo jovem, a questão do etarismo, que era muito mais acentuada, hoje ainda é importante. Eu já vi até as demissões aí da Rede Globo, né? Os repórteres experientes, que a gente chama de passaralho, né? No nosso jargão jornalístico,
Mas, enfim, você está super habilitado a entrar nessa discussão, dentro do que foi colocado, a importância desse projeto, né, que é o Conecta Gerações, aí trazido pela Denise, pela Luciana, pela Paula. Eu escolhi você porque eu falei, a Cândice é a pessoa ideal para Estou nesse meio desse furacão aí há um tempão. tempão. Isso. Então, tem vários pontos interessantes, né, nessa questão. Um é que meu marido, né, um ponto, acabou de se formar em Direito aos 55 anos. Olha que beleza. Esse é um ponto. E não teve ninguém, ele ainda brinca, ele é muito grandão, né? Ele falou, não tem ninguém que vai me peitar aqui, porque eu sou mais velho, porque eu vou ser o tiozão e ponto, né? Ele foi bem tranquilo na chegada. Mas, enfim, tirando a brincadeira, ele sempre foi muito bem tratado, nunca teve esse problema. Pelo contrário, a moçada se apoiava na experiência dele de vida. Porque o direito, ele fez faculdade de direito, tem muita coisa que é experiência da vida. Então, a professora está lá falando, e não, já passei por isso, porque já teve morte na família, já teve não sei o quê, já vendeu casa, já teve divórcio. Então, você tem a experiência da vida, querendo ou não. E a moçadinha de 20 anos ainda tem muito a aprender. Verdade. Então, obviamente, que tem que se respeitar isso. Mas o que eu quero colocar em relação ao projeto, que é espetacular, claro, eu enfrentei muito nas empresas essa questão de cotas, eu tenho várias ressalvas, porque ela causa, muitas vezes, nas empresas que eu passei, eu via a questão da acomodação. Então, eu sou PCD, então eu vou me acomodar, porque eles têm que me deixar aqui como secretária. Eu tenho cota de racismo, eles têm que me deixar porque eles têm que ter X negros. Então, essa questão de cota, eu não vou entrar nessa questão de cota. Mas a questão da mulher e do etarismo, como você tira uma pessoa de 50 anos de um lugar porque ela tem experiência? Isso eu sempre debati, pequenas... Agora que ela tem experiência, é que ela tem que ficar, gente. Porque uma mulher aos 50 anos, ela já tá com o filho criado, que tanto incomodou, porque a mulher, ela tem filho, então ela tem que cuidar de filho, ela é mãe. Aos 50 anos, o filho tá criado. Aos 50 anos, ela já acabou a pós, ela já fez o mestrado, ela já aprendeu. Eu já passei por 6 multinacionais. Como que aos 50 anos você vai demitir a pessoa, 50 anos? Porque aí já deixa de ser mulher, negra, não importa. A pessoa de 50 anos tem todo esse conhecimento. Então, essa é a hora de chamar a pessoa. Não é a hora de tirar. É o inverso. Então, eu muitas vezes, na minha equipe, tinha pessoas mais velhas do que eu. Porque, claro, eu tenho que sugar delas o conhecimento. Quando eu tinha 30, eu já era gerente. Mas a pessoa de 50 sabe mais que eu. Eu tenho mais habilidade gerencial, mas não experiência no contexto. Então, esse projeto é uma coisa assim, quem viveu no mundo que eu vivi, sofri, tomei tanta paulada, Sim. Por ser mulher no meio de muitos engenheiros homens, no Pará, que é um estado bem machista, também tem umas coisas diferentes. Eu era novinha, chefe muito mais velho e homem, engenheiro, e achava que a comunicação era gastar dinheiro. E hoje você vê que uma empresa sem comunicação não funciona. Porque a comunicação e o marketing é o que move a grande empresa. Então o cenário mudou, graças a Deus. E eu agora estou como consultora, né? O Zé bem sabe, ajudando Isso. na comunicação. E aí eu acabei pegando esse nicho. Olha que loucura. Tá. Ajudando na comunicação, porque as faixas etárias não conseguem conversar. Exato. Porque os meninos de 20 não conseguem conversar com o pessoal de 50. Eu estou atendendo uma empresa austríaca que faz Botox. Não vou falar o nome aqui. E tem uma galera mais velha, que é o pessoal experiente, principalmente os europeus que moram aqui. E a moçada jovem não quer saber do que é isso. Mas é que eles é que sabem, gente. E aí eu tô fazendo essa interlocução, né? Tô dando palestra, peguei um projeto de 1 ano com eles, para conseguir fazê-los conversarem, porque a comunidade não é lingual só, não é língua só, não, porque os meninos todos falam inglês. Português falam muito mal, mas inglês eles falam. E aí eles não conseguem conversar. Exato, Porque eles não têm, um quer trabalhar só de casa, o outro acha que tem que ir pro escritório. Verdade. Aí são todos os pontos. É o etarismo, assim, arraigado da direção até os estagiários. Porque eles já acham que com 20 anos querem ser gerentes. Aí tem todos, sabe? Sim. Todos esses A gente movimentos. estava falando isso ali E a dentro. gente fala, Aliás, gente, desculpa, hoje tem eles que não ter têm cabelo paciência, branco para ser gerente. Desculpa te dizer isso. Desculpa te Aliás, dizer a isso. Luciana, ela é especializada nessa questão intergeracional, não é? Essas relações e tal. Exato. Qualificação de pessoas mais experientes e tal. É muito louco, né? E assim, é muito interessante, porque assim, a gente fala do etarismo, e o etarismo hoje, ele está muito associado à questão da pessoa madura, principalmente da pessoa madura dentro do ambiente de trabalho. Porém, se a gente for pensar, se a gente for pensar,
existe uma outra questão que o etarismo atinge as duas pontas. Sim. Né? Isso. Atinge também o profissional em início de carreira. Né? Então, na verdade, qual é o objetivo nosso na rede? É de facilitar essa conexão, por isso que chama Rede Conecta Gerações, facilitar essa conexão, porque, no fundo, esse exemplo que está trazendo a Cândice, o que falta aí é uma flexibilidade e uma disposição para escutativa. Exato. Porque as gerações, o que na verdade são gerações? Quando a gente tem uma geração, a gente está falando de pessoas que nasceram em determinado período histórico e que, por nascerem naquele período histórico, elas estão submetidas, durante a sua criação, durante o seu desenvolvimento, durante o seu período, inclusive de estudos, a determinadas situações. Então, nós que somos aqui, ou baby boomers, ou geração X, vivemos numa época que tem determinadas características. Então, como tal, a gente cresceu vivendo aquele ambiente socioeconômico, cultural e tudo mais. E isso nos molda como seres humanos, como profissionais e tudo mais. Quando a gente chega no ambiente de trabalho, cada uma, e hoje a gente tem 4 gerações diferentes dentro do ambiente de trabalho. Começa nos baby boomers e termina na geração Z. Né? Então, o baby boomer, geração X, é o pessoal, os millennials, que hoje já tem 30, já estão começando a chegar lá nos 40, e é o pessoal da geração Z, que hoje tem 20 anos. Então, você tem 4 gerações diferentes dentro do mercado de trabalho. Cada um com uma visão de mundo diferente. Por quê? Porque o período histórico é diferente. E diferente daquilo que aconteceu com os nossos pais, com os nossos avós, as mudanças hoje são muito rápidas. Então, aquilo que levava 20, 30 anos para mudar, hoje leva 20, 30 meses para mudar. Então, o que acontece? Você tem que criar, na verdade, as organizações têm que criar um ambiente que seja aquilo que a gente chama de age-friendly. Então, é a ideia de abrir espaço para escuta, abrir espaço para diversidade e para o entendimento de que cada geração vai ter uma visão de mundo diferente, mas que ela não necessariamente precisa ser antagonista. Muito pelo contrário, ela pode ser complementar. E que a produtividade, justamente a produtividade e o melhor desenvolvimento dessa organização, ela vai acontecer a partir do momento, a criatividade, a inovação, a partir do momento que você é capaz justamente de fazer esse grupo conversar, né, de criar o ambiente necessário para fazer esse grupo conversar e justamente trocar. Então, a gente na Rede Conecta, a gente parte do princípio que a escuta ativa, a flexibilidade, o entendimento do outro são premissas básicas para que a gente possa ter realmente um time, uma equipe multigeracional que funciona. E aí está a riqueza. Né? E essa é a riqueza. Essa é a riqueza, é isso. Uma empresa que tem uma equipe multigeracional, classes sociais distintas, raça, enfim, gênero e tudo isso, na solução de problemas da empresa, obviamente que essa solução passa a ser muito mais rica, porque você tem vários olhares. Várias visões. Ela conversa com todos os públicos, Exato. porque todos E os tem que públicos lembrar- são consumidores. Exato. Se não Esse é o são, risco. deveriam. Por exemplo, Então, a o que minha acontece? última Às vezes a empresa não vê que é o público. E por quê? E Porque é muito na coisa do Isso, jovem, porque só o jovem que é bom, isso. que é belo. Que Esse é o exemplo. A minha última empresa foi a Vivo. Falei, né? Uma vez a gente pode falar. Eu fui diretor de comunicação na Vivo. A Vivo estava nessa pegada fortíssima de só diversidade, mas muito forte. Mas errou. Um dia estávamos assistindo, esse caso é importantíssimo. A gente estava assistindo um comercial de uma agência que fazia, aí todo mundo assistindo. No comercial, estava muito forçada a diversidade, muito. Eu terminei de assistir o comercial, todo mundo, inclusive o presidente, sentado, eu falei assim, eu tenho uma observação. Aí ele fala, Cândice, eu não me vi nesse comercial. Pois é. Passou da mão. Passou da isso. mão. Não vou citar o que tinha, Sim. mas passou da mão. Menos. Porque senão você está focando também só na minoria. E quem é o público da Vivo? As grandes empresas.
porque a Vivo é mais cara. Aí começou aquele debate para ver, bom, o comercial virou de cabeça para baixo. Porque você não pode, você tem que falar com todos. Se a gente tinha todo mundo numa mesa, como que o comercial era só para ela? E aí é isso, quando você tem o olhar de todos, você conversa com todos. Você consegue ter Por isso um olhar que múltiplo. só aí é você tem um que ouvir time todo quando mundo. esse time é múltiplo, Exato, né? Porque aí os você ouve olhares só os são- jovens. Exato. E eu falei, eu Você não tem vou que ir nesse ouvir comercial, todo então mundo. muda, não sou mais Vivo. E na área Tô de no meu. comunicação isso é bem interessante, É. porque Muito eu forte. vim também da área de comunicação, também fui executiva na área de marketing antes de ser educadora, né? Eu Olha. fiquei 20 anos nisso. E é isso. E eu, se bem que eu trabalhava no B2B, mas os meus colegas, né, eles costumavam dizer da questão da juniorização das áreas de comunicação e das agências. Então, quer dizer, se você não tem essa questão multigeracional, inclusive nos fornecedores, né, de comunicação, fica uma coisa muito complicada, É isso. porque são olhares diferentes. Como é que se pede para uma pessoa de 20 anos criar um comercial para alguém de 60 anos, para um produto? Ou você pede para alguém dentro de uma área de marketing de uma empresa criar um produto para alguém de 70 anos, né? E não é só em pesquisa que você pega coisas, né? Então, por isso que a diversidade dentro das equipes ela é muito importante, porque tem a questão da vivência, né? Exatamente. Bom, eu tenho que terminar esse primeiro bloco aqui, mas tem aqui uma participação de Pesas, que é nosso comentarista, inclusive ele é executivo de RH, monta equipes e Hudson. desenvolve. Hudson Carvalho. Hudson Hudson, Carvalho um tá abraço, mandando um beijão Hudson. pra você há muito tempo, viu, É Denise? verdade, um abraço. E tá aqui com a gente. Falei, esse tema é para mim. Vamos conversar, hein? Vamos bater um papo aí. Então, 60 daqui a 18 dias. Mas eu quero entender, é claro que o tempo aqui é exíguo, né? Mas eu quero entender a dinâmica, o planejamento. Obviamente, vocês vão conversar com as empresas, que aí eu acho alguns papéis preponderantes. Primeiro, a empresa ela tem que abrir espaço para esse debate, Sim. para incorporar isso na sua cultura, né? Sim. E nas suas políticas de RH, até dentro essas vertentes aí do ISG, né? Sim. Então, Sim, muito em alta. sim. Segundo, uma pergunta importante também, nós aqui, os profissionais mais maduros, nós temos uma tarefa a cumprir também. Eu gosto muito dos estados populares, quem convive comigo sabe que eu sou muito brincadeira. A Denise já viu esse lado. A Cândice, então, me aguenta minhas piadinhas e tal. Há muito tempo, viu, Luciano? Mas eu encaro assim, a metáfora que eu penso hoje, onde eu estou, depois de quase 40 anos de carreira, é o seguinte, agora a vida pra gente é que nem andar numa bicicleta. Tá? E a última coisa que a gente tem que pensar agora é parar a bicicleta e você tem que botar o pé no chão. Então, se você está pedalando na bicicleta, se você parar com o pé no pedal, você vai cair, você vai se equilibrar. Então, tem que continuar pedalando, tem que continuar olhando para frente, entendendo os obstáculos, mas eu acho que nós também, quando chega nessa transição de carreira, e outro ponto importante que vocês vão desenvolver também, é o conecta gerações. Fala, essa pauta é só para quem é 40, 50 a mais? Não, é para todo mundo. Não. É para Todo todo mundo. mundo. Todo mundo tem que estar engajado nesse processo. Fica essa mensagem. Vou abrir o debate aqui para a Luciana Correia, a Denise Covas, Rede Conecta Gerações, o etarismo em pauta aqui, as relações intergeracionais, que são fundamentais. Tem aqui a Cândice também, nossa querida comentarista, executiva de comunicação, com uma grande experiência no meio corporativo, tanto já esteve em cargo de liderança, a Denise também, a Luciana também. Bom, debate promete, voltamos já com o programa ZR News, aqui na Santa Cecília FM. Vamos lá, tá tão boa a conversa aqui que agora temos pouco tempo, vamos ter que escolher um recorte aqui, falar da Rede Conecta Gerações, né, com a Denise Covas, a Luciana Correia, a Paula Covas também aqui nos bastidores, Cândice Lattes, vamos ter que escolher um tema, né, entre todos, mas vamos trazer isso aí. Eu vou me permitir aqui voltar para a Luciana, e aí a Denise e a Cândice podem complementar, da experiência que elas têm também, o papel das organizações nisso. Eu acho que a Rede Conexões é disruptiva mesmo, ela vai abrir essas portas, não só as empresas, elas têm o papel também de ter lideranças que compreendam, não é, essa política, essa cultura da empresa, e também as pessoas que já estão mais maduras, como é que elas podem também fazerem a parte delas, para que elas não fiquem também ultrapassadas, que tem esse lado, não é só pela idade. A Denise foi muito feliz, você também tem a responsabilidade de estar competitivo. Então, tudo isso é fundamental, né, Luciana? Sem dúvida. Hoje, aquilo que nós estamos conversando agora há pouco, né? O mundo muda rapidamente. Então, o conhecimento, em média, se renova a cada 2 anos. O conhecimento do mundo todo.
Então, uma das coisas primordiais, a ideia, né, primordial para qualquer pessoa é que ela possa continuar com o aprendizado, aquilo que a gente chama do aprendizado ao longo da vida, que é a ideia do lifelong learning. E isso se faz, por exemplo, na complementação dos seus estudos. Eu vou fazer um MBA, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, mas não só isso. Isso é uma parte, mas não só isso. Mas também a sua curiosidade, o seu interesse por continuar aprendendo em diversas instâncias da vida. Sim. Existem 2 conceitos que eu acho que são primordiais para qualquer pessoa, em qualquer idade, e acho que isso é muito importante. É a ideia do lifelong learning e a ideia do life-wide learning. Porque você tem a ideia de que você pode aprender em qualquer instância da vida. Você está assistindo um filme na Netflix, você pode aprender alguma coisa lá. É uma ideia diferente, é alguma situação que você vê e que te faz pensar e que você tem um pensamento... a curiosidade, a curiosidade, né? A pessoa não pode perder nunca um pensamento crítico Exatamente. a partir daquilo, e daí a partir daquilo você também vai aprender, uma leitura que você vai fazer, uma pesquisa, pesquisei na internet, me interessou o assunto tal, fui pesquisar na internet sobre isso. Então, quer dizer, as oportunidades hoje de desenvolvimento, de aprendizagem, Isso. elas estão muito mais amplas do que só o ensino formal. Mas isso não quer dizer que o ensino formal não tenha o seu lugar, porque ele também tem o seu lugar. Claro. Porque se a gente está vivendo mais, Zé, o que vai acontecer? É muito normal a gente pensar que a gente vai ter 2, 3 carreiras. A gente estava conversando aqui, né? Então todos nós aqui estamos basicamente na segunda carreira. Né? Então a Kenzie está na segunda carreira, eu estou na minha segunda carreira, Denise está, a Paula está, né? Então quer dizer, todos nós estamos na segunda carreira. E às vezes você muda, você faz uma transição de área, né? Eu deixei o marketing e fui para a educação. Então você tem que voltar. Eu fui fazer meu mestrado, eu terminei meu mestrado em 2018, né? Então você tem que voltar para a escola, tem que voltar para o formal para você poder complementar e mudar, inclusive, a área, né? Então, enfim, você tem que estar atento e tem que estar preparado e tem que estar com vontade de realmente estar disponível para o aprendizado permanente. E aberto para o aprendizado permanente. Isso as empresas podem estimular nos seus funcionários, sem dúvida, mas isso também é uma tarefa minha individual. E independente da minha posição no mercado de trabalho, porque isso faz parte do estar presente nesse mundo. A gente não pode esquecer que a gente está no século XXI e tudo é muito dinâmico. Então, algumas realidades que nós vivemos no final do século XX não se aplicam mais a hoje. É tudo muito dinâmico, tudo muda muito rapidamente. Então, por exemplo, a gente tem o ChatGPT. Então, a inteligência artificial, uma série de situações que confrontam o ser humano com uma realidade muito nova. E se você não está disponível para aprender, se você não está disponível para entender, se você se torna refratário sempre, a isso, se você não se torna refratário a isso, você fica para trás. Ok. Mas isso também tem a ver, só para dar uma complementar, com o que a Candice também estava falando, que eu concordo muito, que é também o outro lado, que são os mais jovens. O que acontece? Você tem aí uns recortes na juventude muito interessantes, né? Eu vou citar 1 ou 2, porque tem muita coisa. Mas, assim, um deles você tem uma juventude extremamente capaz, tecnicamente, estudantes que saíram de grandes universidades, que estudaram fora do Brasil, que tecnicamente são muito bons. Mas o que falta muitas vezes, não vou generalizar, porque a gente não pode generalizar nunca, mas o que falta? Falta esse outro conhecimento, que é desde um conhecimento cultural, um conhecimento político, econômico. Você não precisa entender da economia, mas, gente, você tem que ter uma noção de quais são, né, o que é uma economia liberal, o que é desenvolvimentista, o que é um partido mais de esquerda, mais direita, liberal, tarará, música que ela estava citando, né? Então, assim, todos nós já tivemos 20 anos, a gente curte as músicas da nossa época, mas isso não significa que eu não possa saber
quem foi Elis Regina, quem é Chico Buarque, quem é Caetano Veloso, quem é Gilberto Gil, porque esse outro conhecimento, que vamos dizer aqui, anexado a isso, é o que vai dar a diferença para esse profissional, porque ele, tecnicamente, ele tem vários iguais a ele. Mas essa vai que a gente pode geral, né? Cultura geral, que isso vai te moldando também do comportamento, que são as soft skills também, essa coisa toda, isso vai fazer a diferença, isso é uma coisa que eu sempre falo para minha filha, isso que vai fazer a diferença para você fazer a tua carreira, coisa. Quando você senta com uma pessoa, um gerente, um presidente de uma empresa, um diretor, e consegue conversar com uma pessoa, às vezes, mais velha, assim, eu gosto muito. Porque tecnicamente ele não vai falar. Ele vai falar o quê? Ele vai falar dessas coisas dessas anexas. noção geral. Cândice, para terminar essa resenha ótima, vamos marcar mais vezes e tal. Como assim? Já acabou? Poxa vida, por incrível que pareça. Vamos fazer assim. outro programa só de mulheres, você não vem, a gente vai falar disso. Tá bom. Vai fazer um programa especial, Próxima 2 vez horas. que a Cândice aqui, ela que comanda o programa. Agora sai de É que casa quando e ele tal. sai, ele me dá essa bucha, entendeu? Ele tira umas folgas aleatórias aí. Ela só não manda no programa aqui, total, porque ela é amiga de infância da minha mulher, né? Então, é mais brava, Ela né? manda é mais. doce, mas é brava, né? Luciana Comigo ela é Micaela ótima. Torquato, né? Comigo Então, ela quem é manda ótima. aqui tudo é a Luciana Micaela Torquato, né? Só finge que mando, né? Mas, Cândice, para encerrar, muito obrigado, viu? Vamos repetir essas conversas, sim, a gente quer dar todo o respaldo a essa questão, esse processo aí de inclusão dentro desse ambiente aí do etarismo e tal. Nós vamos eu acho que precisa insistir desse nessa tecla. empurrão, né? Eu acho que precisa desse Com empurrão, de certeza, adorei a chacoalhar. pauta, viu, Denise? Chacoalhar a cabeça dos jovens para isso, acho que para essa abertura, para o ouvir, essa Tá faltando muito essa escuta, né? essa Uma escuta. ativa, mas Não é só, eu também acho que não é só culpa deles, é um pouco da culpa dos pais também, porque em casa você tem que dar essa chacoalhada, eu dou muito. Ontem, só para encerrar rapidamente, minha filha chegou e o Fernando estava lá, descobriu um site que você coloca assim, quero que você faça tal coisa, aí o negócio, ele já é o Google ativo, eu nem sei o nome, o Diogo deve saber. Hã? Sei lá. Aí ele vai escrevendo, isso foi semana passada, ele vai escrevendo tudo, aí o Fernando enlouquecido ligou pra filha, você viu? Ela, pai, eu já sabia. Aí chegou a Lorena com uma amiga e a gente falou, Lu, você sabia? Mãe, eu já tô fazendo trabalho com isso aí há 15 dias. Eu falei, 15 dias? Mas 15 dias é muito? Mãe, isso já faz 15 dias. Então, isso é só para encerrar, para dizer que essa relação do tempo está completamente diferente. Precisamos estar aqui atentos, né? Finalizando também meu mestrado, já vou começar o doutorado, que é para não parar, para não deixar o cérebro parar. É isso aí. A gente está falando de aquisição do conhecimento na esfera acadêmica, mas qualquer função que você tiver em qualquer lugar, tudo que se está aliás, para a criatividade, para para o cognitivo, o ideal é que você faça uma coisa nada a ver. Por exemplo, aprender a tocar piano. Sim. Isso. Vou cantar. Isso mexe aqui cantar arte culinária, eu acho claro. Tudo que é muito novo. bacana. Tudo que é novo é muito importante. importante. Não tem a mínima ideia. Então, porque, assim, por exemplo, RH, uma sigla, não, cara, nós estamos falando aqui do recurso humano, é sempre o começo, o meio e fim, nós precisamos nos aproximar mesmo. O recurso humano é o que faz a diferença em qualquer projeto, qualquer organização, em qualquer setor da vida que a gente possa imaginar, porque a gente está falando também do setor público. Ficou faltando essa lição de casa, mas, Denise Koff, muito obrigado, vê que eu adorei a pauta, nós estamos aqui de portas escancaradas para a Rede Conecta Gerações. A gente que agradece aqui essa oportunidade de poder mostrar esse trabalho que a gente está aí desenvolvendo. Nós estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, Rede Conecta Gerações, temos o nosso site também, redeconectagerações.com.br, ali falamos tudo que fazemos, estamos aqui prontas para começar essa pauta dentro das organizações, das entidades, das universidades, das escolas, que eu acho que é muito, muito necessário para que a gente tenha aí uma relação intergeracional respeitosa, né, com escuta, flexível de ambas as partes, né, para que a gente tenha aí um caminho bacana aí para todo mundo. Falou bem, sempre assim, né? Luciana, muito obrigado, prazer te conhecer, volte sempre. Muito obrigada pela oportunidade, adorei o bate-papo, adorei conhecer tanto você quanto a Cândice, e assim, é exatamente isso que a Denise falou, estamos aqui justamente buscando a oportunidade não só de sensibilizar
as organizações, sejam elas públicas ou privadas, ou mesmo a sociedade, para um assunto que é muito importante, dado aí que a gente tem uma inversão da pirâmide etária, que está acontecendo, que é um fato Sim. dado e que vai acontecer muito rápido no Brasil, mas também porque tem uma outra vantagem muito grande e que eu acho que fala bem aos ouvidos, principalmente das organizações privadas, que é a questão da produtividade. Então, quanto mais você tem equipes multigeracionais, você tem um grupo que trabalha bem junto, você tem maior inovação, você tem maior produtividade, e isso faz toda a diferença no chamado bottom line. Aí já começa a falar a língua desse temos um pessoal conversando. que já fala a língua desse adoro. pessoal que Que interessa, vai, né? cai aí, entendeu? Vai, Aí, cai no aí. final, cai aí. Se você Tem um consegue aspecto falar humano que produz, que é dá muito resultado. importante, mas dá resultado. Perfeito. Denise Covas, Luciana Correia, a Paula Covas aqui também nos bastões, muito obrigado. Cândice, tempo esgotado, muito obrigado, tá? Eu já achei que E nem até a falando próxima. mais. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Valeu. Adorei a pauta, até mais. Então, beleza. Deixa eu agradecer aqui nossos apoiadores master aqui, o Sicredi, Instituição Financeira Cooperativa, Sicredi, quem coopera cresce, ao Plano Santa Saúde, obrigado Augusto Capo de Casa, confia no nosso trabalho também, a Deep Road Santos, aqui fortalecendo o projeto CR News, ao Grupo Mendes, à frente do desenvolvimento, e a Engie Plus, consultora e incorporadora. Temos orgulho demais desses que acreditam aqui no nosso trabalho. Gente, está encerrado o CR News, até amanhã 11 horas. Tchau. Programa ZR News. Apoio Engie Plus, construtora e incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Sicredi, instituição financeira cooperativa. Sicredi, gente que coopera cresce. Grupo Mendes, à frente do desenvolvimento. E Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você.